Bom, olá a todos. Essa é a segunda avaliação da disciplina Tópicos Avançados em Gestão, na qual é ministrada pelo professor Robson Christian Henkel. O meu nome é Amanda Pires Honorato e eu vou estar apresentando um equipamento de diagnóstico que eu encontrei na plataforma do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O nome do meu equipamento é Equipamento Radiológico Portátil, dispositivo de suporte para o mesmo e método de diagnóstico radiológico. Eu escolhi esse equipamento porque ele visou alcançar pessoas que não possuíam capacidade motora ou mental para comparecer às clínicas odontológicas radiológicas. E eu achei interessante esse olhar, esse cuidado na invenção de alcançar o maior número de pessoas, seja no tratamento domiciliar ou mesmo em campo. O título, dados básicos, o título, como eu já falei, é os depositantes e inventores, que são os mesmos, é o Almir Gomes de Oliva Filho, o Ricardo César Pina Dantas e a Luiz Esguier. O procurador é Alves Vieira Lopes e tem advogados. O número da patente é PI 040 2727-2A. A data de reposição é 15 de julho de 2004 e a data de publicação é 25 de julho de 2006. Campo da invenção. O referido equipamento é um equipamento médico odontológico radiológico que possui um suporte desmontável e proporciona um método de diagnóstico radiológico, mas a sua principal funcionalidade é a portabilidade e a facilidade do uso que ele proporciona. Antecedentes da invenção. Os autores do texto, do documento que eu retirei essas informações, eles falam que na época em que foi publicado essa patente, os equipamentos de uso médico odontológico tinham sido objeto de intensa pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos. Sejam estes direcionados às determinações e estimativas de evolução de doenças ou estados fisiológicos alterados. Eles também falam que desde a invenção desse equipamento até a presente data daquela época, os processos inventivos tinham sido direcionados aos quesitos de segurança em termos de radioproteção, da radiação que era emitida. Esse era o foco da maior parte das invenções. Outras melhorias também foram implementadas para que os equipamentos pudessem ser menores, mas nenhum desses era portátil. Eles também citam algumas outras invenções que foram parecidas com as que eles propuseram, mas que não realizaram em sua completude a acessibilidade de pessoas que não podiam chegar até esses locais, como, por exemplo, os veículos que continham um consultório odontológico completo, que poderiam auxiliar as pessoas que em suas regiões não possuíam centros odontológicos e que fossem mais afastadas dos centros urbanos. Porém, da mesma forma, pessoas que estivessem acamadas e que não possuíssem todas as suas capacidades motoras, né, e não pudessem sair de casa, não conseguiriam chegar até esses consultórios odontológicos. E também a questão de nem todas as regiões certos veículos poderiam entrar, poderiam chegar. Eles também citam um aparelho radiográfico móvel, útil para aquisição de radiografias dentais, mas que exigia muito do paciente e portanto, não alcançaria pessoas com outras deficiências. Esse equipamento, ele visa justamente preencher essas lacunas, que seria possibilitar essa invenção de um equipamento portátil que proporcionasse um atendimento domiciliar e que pudesse ser versátil e fácil de usar, com suportes desmontáveis, que possibilitariam esse transporte dentro das malas que eles mencionam, e, por fim, que fosse um equipamento radiológico que
possibilitasse essas radiografias dentárias. Aqui são algumas figuras que o documento disponibiliza, onde no item 1 seria onde são emitidos os raios, no 3 o painel, né, que dá para ver as radiografias, no 5 a tomada de energia, o 6 a barra horizontal, o 7 e o 8 são os suportes manuais, o 9 que é o gancho, onde vai a faixa que envolve o profissional para que ele possa utilizar esse equipamento, no 10 e o 11 seria a articulação vertical e a articulação horizontal. No 13 é a tomada do cabo disparador remoto. No 14 seria o botão disparador manual. E no 15, o fio do disparador remoto. Na figura 2, né, que é outro panorama, né, outra visão sobre o equipamento. Entre esses números que eu ainda não citei, temos o interruptor principal, que é o item 16, o 17, que é o fusível, o 18, que é o controlador de tempo de exposição, o 19, que é a lâmpada de acionamento direito, e o 20, que é a lâmpada de acionamento remoto. Aqui a figura, mais um ângulo da figura, onde mostra as emissões de raios no 1 e 2, o painel e o suporte manual e a faixa, né, que seria o 8 e o 9. Aqui é a utilização por um profissional capacitado, como ficaria, né, onde a faixa envolve o pescoço dele, ele ajusta a altura e faz essa imagem radiográfica do paciente, do usuário. Aqui seriam os suportes desmontáveis, onde mostra como que seria ajustado, né, que é através do 22, que é o cabo de aço, que possibilita esse reajuste para a altura, né? O 23, que é o braço articulado, o 24, que é a barra vertical, e o 25, que é a barra horizontal. Aqui seria o suporte, mais uma imagem do suporte desmontável, onde o 21 seriam as roldanas, o 22 é o cabo de aço, o 24 é a barra vertical, e o 25 a horizontal, né? E o 26 e o 27 seriam os pinos. Em resumo, se trata de um equipamento odontológico radiológico, onde se é possível fazer o transporte fácil, que chegue a pacientes que não têm essa capacidade de comparecer ao consultório odontológico, seja por alguma dificuldade mental ou motora. Ele possui um suporte desmontável e é de fácil manuseio. Aqui estão as referências, né? O site do NPI, onde eu fiz a busca que eu encontrei esse equipamento, e o segundo link é do documento onde eu retirei as informações. Muito obrigada.
trago como tema, né, patente, e trago junto também para falar sobre patente, né, um produto que é utilizado em odontologia, né, que é o emissor de raio-x integrado, que é o refletor odontológico. E para afirmar o que é patente, eu trago também o que é e onde ela é garantida, né, garantida por lei. Então, a lei que compete a patente, né, a proteção à propriedade industrial, é a lei de número 9.279, de 14 de maio de 1996. Então, essa lei ela regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Sendo assim, é, essa proteção ela, ela tem interesse social para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, com isso, existem algumas concessões de patentes, de invenções de modelo de utilidade. Ela também garante a concessão de registro de desenho industrial, a concessão de registro de marca. Ela repreende as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal. Aonde a gente pode encontrar essas informações? A gente pode encontrar dentro do site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Dentro do site do Instituto Nacional de Propriedade, a gente encontra uma gama de informações referente à propriedade, ao que é marca, desenho industrial, indicações, né? Toda essa garantia que está dentro do site do governo, junto ao Ministério da Economia. Quando você busca informação, hoje a gente vai entrar no site, buscando informação ali onde é patente. Então, você clicando onde está escrito patente, a gente vai para uma guia onde vai ter informações referente ao que é patente. Ele vai ter um guia básico, né, como você faz o pedido, o custo que tem para cada pedido. Mas hoje a gente vai na guia de pesquisa, que a gente vai buscar sobre o refletor odontológico ali de raio-x. Quando você clica na guia de busca, a gente vai encontrar informações de busca, né, onde vai conter, a gente pode procurar com o número de pedido, né, que contém o recolhimento da União ali, né, o número de protocolo, caso a gente já tenha dado entrada a uma patente, ou podemos buscar por palavras-chave. Aqui, né. Desta forma, eu busquei palavras-chave, né, onde me deu essa gama de informações. Aqui, nessas informações, podemos ver que são patentes brasileiras, reconhecidas e postadas. Eu peguei o emissor de raio-x integrado e o refletor odontológico. Quando eu cliquei nas informações, referente ao que eu busquei, né, ali vai aparecer o número de pedido, a data do depósito, a data em que foi publicada essas informações, o tipo de certificação, que é esse produto, né, a classificação internacional, um breve resumo do que é o produto, né, quem é o depositante, né, quem é o inventor. Então, todas as informações estão contidas dentro desse site de propriedade industrial. A mais abaixo podemos ver, né, onde está. Então, gerou aqui o número de protocolo, né, a indicação, né, o número que gera o número de protocolo, e aqui temos o documento, onde a gente vai fazer o download. Ao fazer o download, a gente vai aparecer esse documento, né, desta forma, da mesma forma, trazendo o título do produto, né, a classe onde ele é classificado de raio-x aqui, né, quem é o inventor e o resumo do que é o emissor e o refletor odontológico, do que ele se trata, né? Então, ele é uma patente de invenção à emissão de raio-x integrado, a um refletor odontológico.
que explica o campo de diagnóstico por imagem para odontologia, né? Que é um arranjo físico, mecânico, eletromecânico, ergonômico, que visa necessariamente a integração de iluminação para emissão de raio-x. Aqui, campo de invenção, ele se trata, né? Então, ele é uma patente, né, de invenção que é o emissor de raio-x, integrado ao refletor odontológico, que explica o campo de diagnóstico por imagem de odontologia, mais especificamente um arranjo físico, mecânico e eletromecânico necessário para integrar o emissor de raio-x e refletor. O estado da técnica, né? Então, podemos ver que é um diagnóstico por imagem, que pode ser considerado uma ferramenta complementar útil no diagnóstico clínico laboratório. Existem vários avanços que já foram alcançados no sentido de se tornar a tecnologia mais compatível com as restrições de atendimento clínico odontológico. É considerado apenas critério de mobilidade. Primeiramente, temos o modelo fixo, que é o de parede ou de coluna. Outras soluções disponíveis no mercado configurado uma coluna móvel. E mais recente é o raio-x portáteis, que tem mostrado uma tendência promissora no campo de radiologia. Problemas identificados nesse estado de técnica, né? Então, é considerado que esse estado presente de invenção enquadra e deve ser verificada a existência de deficiências relevantes no que se refere à segurança do usuário, do paciente, sinergia dos componentes dos equipamentos entre si, outros requisitos na operação do equipamento, das classes que são elevadas potencialmente danoso, né? Que exige uma inclusão de mecanismo especialmente dedicado ao bloqueio das funções que envolvem a emissão de raio-x. Também destaca o estado técnico da fonte de emissão de raio-x, que fica diretamente na face do paciente, de forma que gera uma falha e acionando o equipamento e acarretando uma exposição à radiação. Descrição geral da invenção, né? A invenção, ela se refere essencialmente à integração de um emissor de raio-x e de um refletor odontológico único, o cabeçote, bem como os requisitos físico-técnicos e dados críticos para sua realização. Objetivos e vantagens da invenção, né? Como sucinta, assim, a invenção, ela tem o objetivo de apresentar uma solução para todas as deficiências do estado técnico, como foi apontado anteriormente, né? O equipamento ele disponibiliza também o diagnóstico por imagem em face oposta do refletor odontológico, conferindo assim uma maior segurança. Disponibiliza 2 equipamentos de implante utilizados para as práticas odontológicas e o mesmo cabeçote, aproveitando os recursos comuns dos seus componentes. Conta com uma série de mecanismos dedicados ao bloqueio e acionamento de acidentes de função à emissão de raio-x. Da descrição dos desenhos. Então, como podemos ver aqui na descrição dos desenhos, na imagem 1, né, mostra as perspectivas, né, o conjunto do iluminador, o conjunto de emissor. A figura B mostra em perspectiva o conjunto de emissão de raio-x disposto no ângulo de 180 graus em relação ao conjunto do iluminador de acordo com a configuração mais indicada. A figura C mostra a perspectiva, ali o conjunto de emissão de raio-x disposto no ângulo de 90 graus em relação ao conjunto do iluminador. A figura 2 mostra o conjunto de iluminador isolado dos componentes. A figura 3 mostra o emissor de raio-x isolado dos seus componentes. A figura 4 mostra o sistema de posicionamento do cabeçote isolando os seus componentes.
A figura 5 mostra a perspectiva do modelo de controle das funções dos dispositivos. A figura 6 mostra as perspectivas, o cabeçote de invenção. E a figura 7 mostra o dispositivo instalado junto ao consultório odontológico. Então, aqui a gente tem uma descrição mais detalhada da invenção, né? Quais foram os objetivos dessa patente, né? Ela compreende como um dispositivo que é capaz de desempenhar as funções de iluminação do emissor de raio-x, composto por um conjunto de iluminador e por um conjunto de emissor de raio-x, né? Esse sistema é posicionado, tem ali conforme a imagem, contendo pelo menos um mecanismo de articulação, pelo menos um meio de controle nas funções de equipamento pelo mesmo sistema de segurança. Essa patente existe 9 reivindicações características para o conjunto iluminador 200, o conjunto de emissor de raio-x 300, estarem arranjados dentro de um cabeçote único, ali também no CEM. E o conjunto de emissor de raio-x 300 a ser acomodado em faces opostas ao conjunto do iluminador 200. Essa mesma patente existe 7 processos junto à Justiça do Brasil, ali o Jus Brasil, no nome de José Humberto Rezende Miranda. Então, quer dizer que essa patente ela já foi copiada sem a autorização dos proprietários dessa patente, né, dessa ideia intelectual. São as minhas referências e muito obrigado. Bom dia, meu nome é Tassiara, eu sou aluna do 5º módulo de gestão hospitalar e faço a disciplina com o professor Robson Henkel. Hoje, nesse presente trabalho, nós vamos falar um pouco de equipamento de diagnóstico. Então, o principal objetivo é falar referente a patentes e mostrar como está um equipamento de diagnóstico dentro do site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do governo brasileiro. Antes de fazer a demonstração do site e também falar mais sobre o equipamento, gostaria de relembrar que a patente ela é regulamentada pela Lei número 9.279, de 14 de maio de 1996. No segundo artigo, diz: a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante: primeira resolução, concessão da patente de invenção e do modelo de utilidade, concessão de registro do desenho industrial, concessão do registro de marca, representação a falsas identificações geográficas e repressão à concorrência desleal. Então, a patente ela está devidamente regulamentada e dessa forma o governo federal faz todo o amparo para que a ideia de alguém esteja protegida através de uma série de concessões e repressões. O equipamento que nós vamos estar conversando sobre é a topografia de coerência óptica. A topografia de coerência óptica é um aparelho muito utilizado para detectar amiloide em uma retina no diagnóstico avançado e o prognóstico da doença de Alzheimer, traumatismo craniano, degeneração macular e uma pluralidade de disfunções neurodegenerativas e doenças oculares. Por quê? Através
dos olhos, emite-se uma frequência que consegue detectar aminoides na região cerebral e também a degeneração no final da retina. A retina fica no fundo dos olhos. Isso nós vamos ver melhor. Então, esse é o equipamento no qual nós estaremos conversando e eu vou mostrar para vocês como chegar nessa tela. Então, aqui nós temos aberto o site do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual brasileiro. Você vindo aqui em busca web, pode continuar, não precisa estar cadastrado. Parte patentes. Aqui em patentes, a gente vai colocar diagnóstico por retina, que foi o equipamento selecionado para a demonstração de hoje. Nessa parte nós temos o pedido. Então, BR significa que o pedido foi feito no Brasil, mas esse aparelho ele não é um aparelho brasileiro, ele foi uma descoberta estadunidense. Significa que eles registraram em mais de um país esse equipamento. E ao que nós estamos fazendo a demonstração, a data da sua patente foi o dia 24 de outubro de 2011. Então, é o aparelho do método para detectar amiloide em uma retina no diagnóstico, da forma como a gente havia mencionado anteriormente. Este daqui é o número do pedido. E aqui nós conseguimos ver todas as informações referentes. Então, hoje, essa empresa que desenvolve esse aparelho, a Neurovision Imaging, e o nome do inventor é Stevens Verdoner. Aqui nós temos alguns PDFs que foram disponibilizados com as especificações do aparelho de diagnóstico que nós vamos prosseguir através dessa tela. Então, foi feita a busca, foi selecionado o aparelho. O que esse aparelho faz? Ele emite uma luz, e essa luz, ela reflete nessa parte aqui. Essa parte é a retina. A retina, ela é o fundo do nosso olho. Então, primeiro nós temos as duas lentes, os cristalinos, a córnea. Aí nós temos um gel, que eu não vou lembrar o nome agora. E aqui nós temos a retina. Essa parte aqui fica o nervo óptico, e a retina ela é responsável por encaminhar através do nervo óptico os impulsos eletrônicos para que seja feito a imagem da visão no nosso cérebro. A partir do momento que, com o passar dos anos, a degeneração da retina é como se tivesse uma infiltração na sua parede e ela ao deslocamento. Com esse deslocamento forma a mácula, que é uma das doenças no qual esse aparelho consegue estar verificando. Como é a topografia? A topografia, então, aqui fica o paciente. Nós temos uma lente nessa parte, e essa lente é jogado a parte da luz aos olhos do paciente e sai a imagem aqui, para que seja verificado. Então, tem apoio do queixo do paciente, porque para jogar a luz o queixo precisa estar bem próximo, bem rente à câmera, e também tem todo o apoio para que seja realizado da forma adequada esse procedimento. Aqui nós vemos o mesmo tipo do equipamento, só que da parte de cima, aonde aqui ficaria toda a parte ocular, a retina do paciente, e aqui está a máquina. Então, está patenteado o aspecto dos 405, a luz é fluorescência,
microscópio 410, estereópio microscópio 415, lâmpada de arco mercúrio 420, comprimento de onda variável, fonte de luz 425, lâmpada de arco xenon 430, luz LED 435, fonte de luz arminosa 440, câmera fechada CCCD 445, câmera digital colorida 450, aquisição de imagem espectral, sistema 455, ópticas adaptativas 420, software de imagem 465. Aqui nós temos o equipamento, então, numa demonstração do cotidiano em uma clínica oftalmológica, onde que o responsável pelo exame consegue estar verificando e fazendo todos os impulsos para que seja emitida a luz pela lente na retina do paciente. Aqui, ó, nós podemos ver o apoio e toda a parte do equipamento no qual foi feito a leitura anteriormente de suas especificações. E assim que sai o diagnóstico da retina. Então, aqui pode-se ver, no final, o fundo do olho do paciente. Eu não sei falar para vocês se nesse diagnóstico aqui foi encontrado uma mácula, foi encontrado algum traço que indique Alzheimer ou alguma outra doença oftalmológica da parte da retina, mas esse seria o exame final que é encaminhado para um especialista oftalmológico poder fazer todo, ou neurológico, poder fazer o laudo final. Então, esse foi o trabalho no qual nós, que fazemos a disciplina Tópicos Avançados de Gestão, nos propusemos a realizar, com o intuito de falar um pouquinho mais sobre o equipamento de diagnóstico, a patente e a forma como é realizado as patentes no Brasil. Muito obrigada a todos, tenha um ótimo dia.